E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. É, Bom, resolvi gravar esse vídeo. O pessoal do segundo Agroecologia tinha me sugerido gravar um vídeo para auxiliar na prova, e aí eu resolvi fazer isso com vocês também, turma do primeiro Agroecologia, para a gente revisar alguns conceitos e para ajudar vocês realmente a estudarem para a prova, certo? Que vai acontecer aí já na semana que vem, se eu não me engano, na quarta-feira. Seguinte, pessoal, então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Vou comentar basicamente, né, sobre os assuntos que foram abordados tanto na disciplina de Ecologia Geral quanto na disciplina de Introdução à Agroecologia, que basicamente esse bimestre andaram juntos, não é? Relacionado aí com o nitrogênio, ciclo do nitrogênio, adubação verde, manejo sustentável e por aí vai. Vamos começar falando então sobre o ciclo do nitrogênio, certo? Então vamos lá. Onde que está presente o nitrogênio? Por que que eu preciso saber do nitrogênio? Onde que o nitrogênio está presente na minha vida? Então, o nitrogênio ele faz parte de mais de 78% do ar. Então, existe o nitrogênio atmosférico, o nitrogênio que está no ar, que a gente não consegue aproveitar e que as plantas também sozinhas não conseguem aproveitar, certo? Porém, esse nitrogênio ele está em outra forma, no caso de amônia, nitrito e nitrato, no solo, tá? E esse nitrogênio ele é muito importante para as plantas. Então, o nitrogênio ele também está presente nas plantas. Ele faz parte aí dos nutrientes que a planta consome em maior quantidade, que eu já comentei com vocês, que é o NPK. Faz parte aí nitrogênio, fósforo e potássio. Então, nitrogênio também está presente e é importante para as plantas. Onde mais que está presente? No nosso DNA. Não sei se vocês já viram, se não viram, ainda vão ver nas aulas de biologia, que no nosso DNA ele é composto por bases nitrogenadas. Então, a informação que tem no nosso DNA é nitrogênio, certo? Além disso, o nitrogênio também está presente aí, faz parte das nossas proteínas. Então, é muito importante estar em todo local, em todos os seres vivos eu tenho nitrogênio, certo? Ok. Começamos vendo então uma associação ecológica, que a gente também comentou, né? A gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas, que é chamada de simbiose, ou seja, existe um microorganismo na raiz das plantas, certo? Estão vendo aqui que são umas estruturas arredondadas nas raízes. Essas são as bactérias do gênero Rhizobium, tá? As bactérias do gênero Rhizobium se associam às raízes, principalmente das leguminosas. O que são leguminosas? Feijão, fava, ervilha, são exemplos de leguminosas, tá? Então, esses micro-organismos se associam a essas raízes. É uma associação simbiótica. O que é uma associação simbiótica? A raiz fornece alguns nutrientes, água, proteção para os micro-organismos, e os micro-organismos fornecem nutrientes para as plantas. Qual nutriente? Nitrogênio. Tá? No final das contas, assim que a gente vê o ciclo, vai ser possível a gente perceber isso muito bem. Ok, então partimos aí para o ciclo do nitrogênio. Aqui está, deixei até tampado para a gente entender. Temos inicialmente o nitrogênio atmosférico, o nitrogênio que está no ar, que a gente não consegue absorver. O que vai acontecer com esse nitrogênio atmosférico? O nitrogênio atmosférico vai entrar em contato com as bactérias do gênero Rhizobium que estão presentes nessas plantas. E esses micro-organismos vão transformar esse nitrogênio em amônia, tá? NH3. Então, através das bactérias aqui, bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão presentes no solo e nas raízes das plantas, eu vou obter então a amônia. Ok. Esse é o processo
de amonificação, tá? Onde eu pego o nitrogênio e transformo ele em amônia. E aí a gente vai ter o processo de nitrificação, tá? Esse processo aí de amoniação é chamado de fixação do nitrogênio. Então eu vou fixar o nitrogênio no solo. Depois que eu tenho a amônia, eu vou ter o processo de nitrificação. Processo de nitrificação, eu vou transformar essa amônia em nitrito. O nitrito, ele não vai ser absorvido pelas plantas, ele é tóxico, tá? Então ele não vai servir para a gente. A amônia, ela pode sim ser absorvida nas plantas, inclusive existem fertilizantes à base de amônia, porque as plantas conseguem absorver esse componente. Ok, eu consigo a amônia apenas pela ação desses micro-organismos? Não. Eu consigo a amônia também através da decomposição e também através de excretas de animais, né? Das fezes, da urina, eu também consigo obter amônia, tá? Ok, então vimos aí as duas maneiras de obter amônia, né? Sabemos que esse é o processo de fixação do nitrogênio e que a amônia, quando é transformada em nitrito e depois nitrato, é chamado então esse processo de nitrificação, ok? Esse processo aí ocorre através de micro-organismos também, bactérias quimiosintetizantes, que vão pegar essas fórmulas químicas e vão alterar, certo? Ok, então temos o nitrito, que as plantas não vão absorver. Esse nitrito ele entra em contato com outro tipo de bactéria, né? Temos o Nitrobacter. E aí esse micro-organismo vai transformar esse nitrito em nitrato. Existem imensos produtos químicos chamados de nitrato, né? Que tem aí a base de NPK, né? A gente tem sempre numeração, então tem 200020, 1700 alguma coisa, ou 202020, ou 201930, enfim. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que o primeiro número, a quantidade de nitrogênio que eu tenho de nitrato, ou pode usar outro componente como a amônia, mas especificamente o nitrato. Depois, tantos de fósforo, tantos de potássio. Mas isso vocês não precisam se preocupar tanto. O que é importante é vocês entenderem esse ciclo, certo? Então, sabemos então que temos o nitrato. E o nitrato ele é aproveitado pelas plantas, sejam elas pelas leguminosas, sejam pelas plantas que não são leguminosas, árvores em geral, por exemplo, tá? Mas todos os vegetais precisam do nitrogênio, ok? Perfeito. Temos então o nitrato no solo, mas esse nitrato ele pode sofrer um processo chamado de desnitrificação, ou seja, esse nitrato que está no solo ele pode voltar a ser o nitrogênio atmosférico. Eu até falei, brinquei com vocês na aula, né, das pseudômonas desnitrificantes. Então essa bactéria ela vai desnitrificar, ela vai transformar esse nitrato fixo no solo em nitrogênio atmosférico. Perfeito, fechamos o ciclo. Então, isso tudo vai se renovando ao longo do tempo. Então, através das folhas e tudo mais, vai se decompor, vai virar amônia, volta a virar nitrito, depois volta a virar nitrato, outra planta absorve novamente esses nutrientes, e assim a gente tem essa ciclagem de nutrientes. Perfeito? Então, vimos então a importância do nitrogênio, ciclo do nitrogênio. Mas a gente também comentou nas aulas, principalmente de introdução à agroecologia, tipos de manejo sustentável, certo? Trabalhamos aí diferentes tipos de manejo sustentável, inclusive um muito específico que é a adubação verde, correto? Então, a adubação verde ela se baseia no ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque a adubação verde é quando eu planto
um feijão, por exemplo, no meio de uma lavoura, para que esse feijão, assim, através de toda aquela associação, de todo o ciclo, ele fixa o nitrogênio no solo e aí evita de precisar gastar com um adubo químico, certo? Então é essa a principal relação. Vimos aí também vários outros tipos de manejo sustentável. Vimos aí a rotação de cultura, né? Então, em uma época do ano eu vou plantar feijão, que vai fixar o nitrogênio. No outro ano eu vou lá e vou plantar uma cana de açúcar, tá? Que vai aproveitar esses nutrientes do solo. E aí eu vou mantendo a qualidade do solo em sequência, certo? Vimos aí a integração lavoura, pecuária e floresta, que é basicamente o que está representando aqui. É possível ter essa relação. Preservação de áreas, em especial as áreas de preservação permanente, aquelas áreas que eu realmente não posso mexer. Vimos aí, igual já comentei, a adubação verde, que tem a relação com o ciclo do nitrogênio, porque o ciclo do nitrogênio é o que faz a fixação do nitrogênio no solo através de algumas plantas específicas. E a reposição de matéria orgânica. Lembra que a matéria em decomposição ela vai se transformar em amônia? Então, amônia depois não vai transformar em nitrito e depois em nitrato? Então, a matéria orgânica que está no solo ela também é importante para manter a qualidade do solo e manter todos os nutrientes presentes nele, certo? É um outro tipo de manejo sustentável, reposição de matéria orgânica. Ok, esses são alguns exemplos de manejo sustentável. Agora, e manejos insustentáveis? A gente tem muito exemplo na nossa região. Por exemplo, as monoculturas, tanto de café quanto de cana-de-açúcar. Então, a monocultura é um exemplo de manejo insustentável. Outro exemplo de manejo insustentável é a aplicação exagerada de agrotóxicos. A gente tem aqui a representação dessas duas coisas na mesma imagem, né? Esses dois itens na mesma imagem. Então, a aplicação de agrotóxico de maneira exagerada também faz mal. Por quê? Dependendo do agrotóxico que eu aplico, ou até mesmo de uma fertilização, eu vou estar matando, né? Vou estar degradando alguns micro-organismos presentes do solo e eles vão evitar, eles podem ficar em menor quantidade. Então o solo ele vai perder a sua microbiota e assim não vai acontecer o ciclo natural. Então eu vou ter que jogar artificialmente o adubo e isso vai acarretando em um problema maior. Então um exemplo de manejo insustentável é a monocultura e a aplicação de agrotóxicos de maneira exagerada. Desmatamento também está relacionado com isso. Vimos aí a Revolução Verde, né? Sempre tomando cuidado para não confundir Revolução Verde com adubação verde. A Revolução Verde foi aquele processo onde a agricultura ela se tornou mais extensa, foi utilizado vários maquinários, grande quantidade de insumos agrícolas, e é o que acontece até hoje. Né? Então, a Revolução Verde é um exemplo, né, enfim, um contexto histórico que justifica aí essa grande produção, essa grande monocultura, até mesmo concentração de renda, e aí vai trazendo aí vários outros assuntos, certo? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é basicamente isso, certo? Bons estudos para vocês e até mais.